Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos. Se é a tua primeira vez no canal, já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar todos os nossos conteúdos. Hoje o assunto é sobre Building Information Modeling, que em português é Modelagem de Informação da Construção, o BIM. O BIM é uma metodologia de criação e gerenciamento de informações usada na construção civil para produzir uma representação digital que integra dados de todo o ciclo de vida de uma obra. A ferramenta, que é baseada em uma plataforma na nuvem, permite também a interação de todos os profissionais envolvidos no projeto, o que possibilita uma gestão colaborativa. E para falar sobre o avanço do BIM no país, eu vou conversar com Cláudio Pinto, que é diretor de vendas da Autodesk, que é uma empresa líder mundial em softwares. Cláudio, muito obrigada por aceitar nosso convite. É isso, eu que agradeço a atenção. Falar um pouquinho sobre BIM, sobre tecnologia da construção, é sempre um prazer aí. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de você como você vê a adoção de metodologia BIM no Brasil, uma vez que a lei de obrigatoriedade do uso do BIM para obras públicas passou a vigorar no ano passado, né? Você acha que o país avançou nesse cenário, apesar da pandemia, né, do mundo ter se É, transformado se- tanto? sim, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Brasil deu um passo super importante para essa questão de tecnologia na área de construção, né? Existe até um estudo realizado pela McKinsey, se eu não me engano, de uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, de que é a indústria que menos investe em tecnologia, por incrível que pareça, é a indústria da construção. Né? De 12 indústrias que foram analisadas, foi a que ficou em último lugar. Né? Então, Uhum, sempre teve essa característica, vamos dizer assim, mas eu acho que com isso, né, tanto com o decreto, tanto com a nova lei de licitação, isso sim uhum, mexeu dos órgãos públicos começarem a pensar a adotar a metodologia BIM. uhum, Né? E a gente fala um pouco da metodologia, mas tem várias tecnologias que envolvem isso. Né? Toda a metodologia para projeto, para construção em obra e para a própria manutenção da obra está uhum, englobado na metodologia BIM. Né? Então, eu acho que sim, os órgãos se movimentaram para essa implantação, pensaram em investir em tecnologia uhum, por causa desses novos decretos. Mas, obviamente, esse período que a gente passou nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, impactou sim num pouco do atraso para que tudo acontecesse da forma que estava pronta para acontecer, vamos dizer assim. Principalmente por questões orçamentárias mesmo, né? Muitas coisas foram, vamos dizer assim, destinadas à área da saúde, muito bem destinadas, porque era um momento né, que a gente tinha que tomar preocupações em cima disso. Então, muitas das coisas foram designados os orçamentos para a questão da saúde, para as uhum, questões né, relacionadas a hospitais de campanha, que a metodologia também ajudou, mas que isso tinha que ser feito exatamente como emergencial naquele momento. Então, isso sim teve um impacto de atrasar um pouco. Mas sim, os órgãos se movimentaram e a gente teve uma boa aderência para a metodologia BIM nesse período, mesmo nesse período de pandemia. entendi. Ainda nesse tópico da lei para o avanço do BIM em obras públicas, alguns Uhum. estados já avançaram nesse sentido, como é o caso recente do Amazonas, que contou, inclusive, Uhum. com o apoio da Autodesk. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e se você pudesse destacar quais passos são prioritários, são essenciais para o sucesso da implementação de BIM no estado, por exemplo. Tá. Daqui a pouco eu comento um pouco como é que está um exemplo, por exemplo, que a gente pode utilizar do Amazonas. A gente tem alguns outros no Brasil também que a gente pode comentar, mas a gente vai falar especificamente um pouquinho do Amazonas, porque é um dos mais recentes que a gente está trabalhando. Mas voltando um pouco no que você me perguntou, quais são os pontos específicos? Uhum, Eu destacaria alguns. O primeiro é o envolvimento de cargos públicos importantes na aplicação da metodologia ou na intenção de utilizar tecnologia para a área de construção. uhum, Eu cito que, vamos dizer assim, a gente comenta e brinca que tem que ser uma implantação top-down,
vamos dizer assim, né? Então, os cargos mais altos do governo, como secretários, como o próprio governador, e daí em qualquer esfera pública, tá? Pode ser estadual, pode ser municipal, pode ser federal. Tem que estar essas pessoas envolvidas nessa implantação, porque o mais difícil hoje, e a gente pode comentar isso mais para frente, convencer as pessoas que estão lá no dia a dia a mudar a forma que elas fazem obras hoje, né? Então, o desenvolvimento e a aprimoração da utilização do BIM tem que ser num processo top-down. Então, as pessoas com cargos mais altos no governo devem utilizar isso. E também os governos têm que se preocupar com 3 vértices, né? Disso. Não só a tecnologia em si, como o software que vai se utilizar, mas tem que pensar no treinamento, com a qualificação do pessoal, treinamento da mão de obra necessária, que eles têm que estar preparados, e também, como é uma metodologia nova, você tem que se preocupar com a parte de implantação dessa tecnologia dentro do seu órgão. Né? Então você tem que ter 3 vezes. Não adianta você só ter um software de mercado ou um software, a ferramenta em si, porque as pessoas não sabem utilizar. Não adianta você só ter a ferramenta e treinar, vamos dizer assim, igual se fazia na década passada, que você comprava uma ferramenta e daí fazia treinamento, a pessoa estava apta para utilizar, porque hoje é tudo baseado em banco de dados. Você tem que ter um serviço de implantação disso, que pega um caso específico que tem um problema ou na cidade, ou um novo desenvolvimento de uma obra, e fazer em conjunto com uma empresa especializada para que ela consiga repassar toda essa implantação para essas novas pessoas que vão utilizar a tecnologia e essa nova metodologia, né? Então, eu acho que, primeiro, o envolvimento geral das pessoas com os cargos mais altos no governo, e quando se pensa numa implantação, fazer baseado em 3 partes: tecnologia, ferramenta, o software em si, treinamento das pessoas e uma transferência de tecnologia que a gente chama com um serviço de implantação da metodologia em algumas obras para que todo mundo consiga ver uns resultados mais rápidos em cima disso. De fato, é sistêmico, né? É mudar uma dinâmica do começo ao fim da obra, né? Exato. Hoje, quando a gente fala de BIM, não é simplesmente o projeto. Sim. Né? Não é somente o projeto, é o projeto Execução. que você vai mudar como é que faz a execução da obra em si, desde o canteiro de obra até cronograma, até orçamento, tudo. E depois, a parte mais importante e que muitas vezes as pessoas não levam em consideração é a manutenção dessa obra para se fazer. Né? Então, como é que você vai utilizar os benefícios de utilizar uma metodologia dessa forma na manutenção, no dia a dia, olhando daqui 20 anos para essa obra, né? Porque a gente não está fazendo obra aqui de 6 meses, né? A gente está fazendo obra que vai ficar aí, vamos dizer assim, quase que para a eternidade mesmo. Porque é um calcanhar de Aquiles, né? Não adianta construir sem manter, né? A gente tem vários casos aí emblemáticos, problema da queda do viaduto na Marginal, as nossas passarelas aqui em São Paulo, o que está ocasionando no Brasil inteiro com essas fortes chuvas e alagamentos e que acontece. Então, como é que a gente vai reconstruir? Como é que a gente tem ideia do que foi feito ali? A gente teve que procurar, falar com a esposa de alguém para achar a planta do negócio. Isso não pode existir, né? A gente tem que ter um legado muito bem feito e a tecnologia te ajuda nisso. E isso foi possível no Amazonas? Usando um gerúndio, está sendo possível no Amazonas? Então, usando exatamente, a gente está numa fase inicial da implantação no estado, né? E exatamente isso. Os pontos positivos que eu comentei que nos chamam a atenção, por exemplo, no Amazonas. Né? Primeiro, o envolvimento, desde o governador até o secretário de infraestrutura, que eles estão bancando isso para os funcionários. Né? Quando eu falo bancando, não é simplesmente um investimento. Não, nós vamos pensar nisso porque é o futuro da construção e é como o país está olhando. Até para vir recursos para o Estado, né, eles precisam estar adequados com essa nova metodologia. Então, primeiro, existem todo o nivelamento por cima de tanto o governador quanto os principais secretários estarem imbuídos na implantação do BIM. Depois, os funcionários, né, o funcionalismo público, a engenharia do Estado está se capacitando para isso.
Então, eles contrataram não só a questão de treinamento, de como uso, e daí sim a tecnologia e as ferramentas da Autodesk, mas um projeto de implantação, isso que eu comentei, um projeto piloto de adequar as obras e como eles estão fazendo, eles já estão, vamos dizer assim, nesse passo, de adequar como as obras deles se encaixam na metodologia BIM e que eles possam integrar isso mais facilmente. Então, o grande caso de sucesso da Amazonas é exatamente isso. As principais pessoas estão interessadas no desenvolvimento da tecnologia, investiram, estão dando suporte ao funcionalismo público, e o funcionalismo público está afim, né? Quer descobrir, tem um pessoal jovem lá e as pessoas mais experientes, porque a grande vantagem do BIM é essa troca de experiência, as pessoas experientes que têm conhecimento, né, daquilo de obra, de como fazer obra, com essas pessoas novas que vêm com vontade de usar novas tecnologias, e essa junção dos dois é que vai dar o grande sucesso que eu acredito no caso do Amazonas. Na tua opinião, como é que você percebe Brasil e a construção civil brasileira em comparação com outros países, né, no quesito do BIM, por exemplo, na utilização de todos os benefícios e vantagens que a metodologia tem? Então, aí a gente pode fazer dois paralelos, tá? Um que a gente fala de resto do mundo, e daí, querendo ou não, mercados maduros estão mais avançados. Sim. Quando a gente olha a utilização de BIM no Reino Unido, quando a gente olha a utilização de BIM no próprio Estados Unidos e nos grandes países da Europa, eles estão numa maturidade um pouco maior mesmo. Agora, quando a gente consegue olhar isso no nosso mundo, vamos dizer assim, ou até no mundo América Latina, a gente está, vamos dizer assim, eu acho que bem alinhado com os outros países. Obviamente por exemplo, o Chile está um pouquinho mais avançado do que a gente, mas em média, com esse decreto e com a nova lei de licitações, nós estamos num excelente momento. Quando a gente olha da implantação de BIM e a gente tem uma relação muito boa, por exemplo, posso falar um pouquinho do mundo Autodesk, tá? Que a gente olha aqui com outros países da América Latina, nós estamos numa boa posição, nós estamos olhando para isso. Existem, obviamente, como eu disse, órgãos que podem estar um pouco mais avançados do que alguns no Brasil e outros órgãos que ainda nem começaram a pensar nisso e continuam no desenvolvimento em modelos 2D, no AutoCAD, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o Brasil, a hora que a gente olha para países de América Latina, nós estamos bem posicionados. Agora, quando a gente olha para mercados mais maduros, nós estamos atrás, e até em relação a alguns países emergentes, né? A própria Índia, a Rússia agora, por causa dos conflitos, deu uma recuada, mas eles também estavam um pouquinho mais avançados do que a gente, até pela proximidade um pouco maior com esses países mais desenvolvidos. Entendi. Agora, pensando no longo prazo, falando sempre sobre bens, os projetos de edificações e demais obras públicas tendem a se tornar mais integrados com fatores como sustentabilidade, como eficiência. O que você vê para o futuro do setor da arquitetura e da construção nesse sentido, quando a gente olha para o futuro? Bem, olhando hoje, primeiro que quando você vai olhar, e aqui o nosso dia a dia, falar um pouquinho do dia a dia de trabalho da Autodesk, a gente já nem olha mais os planos de implantação, a gente olha os níveis de ESG de cada um dos órgãos e das empresas também, né? Então a gente já está falando de outra coisa. Mas olhando diretamente sustentabilidade, isso é o grande passo e aonde a Autodesk está hoje. Né? Porque, exatamente, estava participando, por exemplo, de uma apresentação para um órgão público e a gente estava muito tocando isso. Por exemplo, eles estavam pensando em fazer um novo viaduto para uma entrada da cidade, né? Por questões de compliance, eu não posso dizer qual cidade, mas a gente estava trabalhando nesse projeto. E o principal ponto de que eles estavam olhando era qual era o impacto em sustentabilidade que isso ia acarretar na cidade. Então, tinha desde a parte do consumo de combustível de que ia ser utilizado, qual o impacto que ia gerar nas questões de gás carbônico e algo em cima disso. Então, a metodologia em si dá todo o suporte para que se pense em sustentabilidade, em
consumo energético, em vários desses aspectos, a metodologia dá suporte, e eu acredito que, diretamente da sua pergunta, é exatamente o ponto de que as tais cidades inteligentes vão estar se pensando e vão se basear na questão da sustentabilidade, consumo energético e esse tipo de dados que eles têm que se preocupar. Exatamente. É isso que vai acontecer daqui para o futuro, é onde todo mundo está olhando. Entendi. E falando ainda do futuro, você pode falar um pouco sobre qual o foco atual da Autodesk nos projetos de pesquisa e desenvolvimento para atender o mercado da construção, né? O que você podia adiantar para a gente? Bem, a Autodesk está tentando se transformar numa plataforma mesmo de construção. Tá. Como a gente quer ser reconhecido como plataforma. Né? Questão de market share, a gente tem um grande desenvolvimento, a gente já ocupa um lugar muito importante no mercado, nós somos líderes da tecnologia no setor, mas a gente gostaria de ser uma plataforma. E um pouco daquilo que eu olhei, englobando qualquer parte dessa cadeia total de construção. Como eu te falei, desde lá da concepção, da primeira ideia, do primeiro projeto, das primeiras matérias, passando pela construção, tecnologias que englobam a parte da industrialização da construção, que é uma outra coisa que está super em moda e que a gente está totalmente envolvido em cima disso, até, como eu te falei, na execução da obra, finalização e daí manutenção disso e te dar suporte para que isso tenha da forma mais leve possível, vamos dizer assim, que você tenha dados para que você tenha uma manutenção efetiva da sua obra. Então, a Autodesk está pensando nisso, de abraçar diretamente toda a cadeia da construção e a gente está fazendo investimentos em cima disso. Né? Desde a parte orçamentária, desde a parte da concepção, até a parte da manutenção e utilização desta obra já pronta. É isso que é a ideia da Autodesk para o futuro. Então, concluindo assim, não dá para pensar construção sem tecnologia. Não, Parece uma hoje obviedade, mas não dá praticamente, até porque olhando um pouquinho aqui para o nosso mundo, né, e olhando para o Brasil, nós passamos por momentos super complicados. Né? Então, olhando de cara, com tecnologia você consegue dar mais transparência, você consegue dar um orçamento mais preciso, então você diminui vários argumentos que gerariam problemas políticos, vamos dizer assim. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já valida uma forma de, sim, temos que investir em tecnologia. E não existe construção hoje sem tecnologia. Né? A gente tem que fazer... É muito custoso hoje você partir sem ter validado virtualmente as concepções que você poderia fazer. Não faz mais sentido você fazer isso. Outro dado importante, construção civil é a indústria que mais gera lixo no mundo. 25%, se eu não me engano, eu posso estar enganado nesse dado, mas eu acho que é isso, 25% do lixo do mundo vem da construção civil. Então, você ter algo mais preciso, ou que você diminua isso, você também está fazendo um bem para o mundo muito importante. Voltamos na questão da sustentabilidade novamente. Quer dizer, tudo gira em torno de uma tecnologia que vai te deixar você fazer obras mais efetivas e com melhor resultado. Cláudio, muitíssimo obrigada pela tua participação. O canal está aberto para vocês voltarem com os novos lançamentos que você mencionou e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Valéria. Fico à sua disposição e agradeço pelo seu tempo.